vai ter que fretar voo. O negócio vai ficar meio apertado, né, Panzi? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço pra você, pro Panzi, todo mundo que tá ligado com a gente aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6 horas e 38 minutos. Fala em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair o jogo é outro. Léo, o voo fretado é mais caro, você concorda comigo? Sim. Então, mas vale o esforço, né? Principalmente para o Cruzeiro, porque vai estar numa frente aí de final de Copa de Campeonato Mineiro e início de Copa Sul-Americana. Ontem falávamos aqui e até projetávamos, por exemplo, será que o Cruzeiro vai fazer uma espécie de time mesclado para esse duelo contra a Universidade Católica do Equador? A primeira ida é para o Equador. Para o Equador. Qual que seria a escala de ida para o Equador? Quanto tempo, assim, de viagem? O que vocês imaginam? Ô, Léo, tudo vai depender, por exemplo, se vai pelo Panamá, é uma viagem, né? Se vai por... O tradicional, né, é ir daqui ao Panamá. Isso. E depois vai para o Equador. Exatamente. Então, assim... Em Quito mesmo. Em Quito. O jogo é em Quito. A Universidade Católica manda seus jogos em Quito. É diferente, por exemplo, de La Calera, né? Que é uma cidade... pequena, que fica próxima a Santiago, e aí é uma distância não tão longa, assim, de 115 quilômetros. No caso... Vai de avião para Santiago, depois voo terrestre. Vai de busão. Porque não tem nem aeroporto em La Calera. Mas então, a cidade de Quito chama atenção, porque é uma capital, tem altitude, o Cruzeiro está de olho nisso, mas... vale o investimento de gastar uma graninha para mais por conta dessa comodidade e de estar aí numa disputa de final de Campeonato Mineiro, né? Porque quer queira, quer não, há um desgaste. Quando a gente fala disso, tem muita gente que fala assim, o Léo Figueiredo, o Panzi e o Pansieri estão falando besteira. Os caras viajam primeira classe. Viajam de avião, primeira classe, pezinho pro alto. Não, gente, viajar cansa sim, né? Quer queira, quer não, tem ali, tem o aeroporto, tem tudo, tem... o cara vai, fica longe de casa, a alimentação muda, tudo isso altera. Então, é o Cruzeiro observando isso para essa primeira fase. No jogo contra o Alianza da Colômbia, tem até uma condição de você fazer um voo BH-Bogotá, né? E depois o Cruzeiro completar a viagem, né, para a Colômbia. A cidade é Valledupar. Então, tem até esse voo. Mas para esse primeiro voo, eu acredito que vai ter aí um voo fretado, Léo. Ô, Edu, a gente, só para variar, né, Edu, a gente discorda quanto a principalmente o posicionamento do Cruzeiro nessa decisão. Para você, se o Larcamón tiver que dar uma segurada em algum atleta, é no campeonato estadual. Sim, até porque eu acho que não é motivo para colocar time reserva, né? Sim, então só falando aqui, algum jogador acusar um segurar cansaço, alguém que está cansado. Provavelmente de 11 titulares pode acontecer com 1 ou 2. Então, mas aí acho que nós vamos concordar. Para o Cruzeiro e para o Atlético, a Sul-Americana e a Libertadores são muito importantes. Sim, sem dúvida. E poupar jogador por poupar em clássico é imperdoável para a torcida. Então eu acho que tanto o Larcamón quanto o Filipão, que até o momento é o treinador do Atlético, eles vão ter que jogar com o melhor que eles tiverem. Léo, até porque nós estamos falando de uma data FIFA. Eles vão ficar aqui 10 dias treinando. Há um prazo para recuperação física de atleta que está desgastado. Há um prazo para recuperação médica de atleta que está no departamento médico. Você vai ter um jogo desgastante, a primeira partida da final, e depois uma viagem. Cara, os caras são atletas profissionais de altíssimo nível. Depois de 10 dias de treino, eu não vejo problema nenhum, num prazo de 10 dias, fazerem 3 jogos. Eles já estão acostumados com isso. Independentemente de uma viagem longa, de um deslocamento longo ou não. É aquele sacrifício. Para depois você segura um jogador numa outra partida, um outro na outra. Você não precisa poupar 4, 5. E eu tenho certeza absoluta que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético vão fazer de tudo para usarem os seus principais jogadores nos 3 jogos. As 2 partidas das finais e o jogo de estreia. No caso do Cruzeiro, o jogo de estreia da Sul-Americana é contra o adversário considerado, teoricamente, o mais difícil do grupo. E é aquilo que a gente falou ontem. A Sul-Americana, Léo, classifica só um. O outro vai para uma repescagem, o segundo, para pegar time que sai da Libertadores. Exatamente. Então, você perdeu o primeiro jogo, você já entra em risco. Não pode dar sopa. Isso, a gente está falando de uma final e de um título estadual que pode não valer tanta coisa, mas para o atual momento do Cruzeiro tem uma simbologia absurda, que seria vencer o Campeonato Mineiro em 2024. Então não é hora de segurar ninguém, a não ser que chegue o departamento médico de fisiologia e fala, fulano de tal, não pode se jogar. não segurar, ele vai ficar de fora
da final, do segundo jogo da Sul-Americana, da estreia do Brasileiro. Aí sim. Fora isso, cara, é todo mundo jogando. 6h43, fala mais, Pansi. Falo sim. E aí, Léo, o Cruzeiro também observando algumas questões relacionadas, por exemplo, a jogos dessas equipes. O próprio time do Alianza, ele fez um jogo em Barranquilha, né, no Metropolitano Barranquilha. Ele não jogou, por exemplo, nesse estádio que eu falei pra você, nessa cidade que eu falei pra você, que é Valledupar. Então, vamos aguardar, porque aí a Conmebol também faz uma verificação nesses estádios. Tem a questão do La Calera, que cabia, por exemplo, 9.000 pessoas. É um estádio pequenininho, mas com uma grama legal. O nosso Cláudio Rezende esteve lá cobrindo o Atlético também recentemente, se eu não me engano, em 2019, se a minha memória estiver legal. Mas é isso. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro vai observar isso e a Conmebol também agora, para definir as datas, horários, tudo mais, ela vai também fazer uma análise e uma verificação desses campos. Você fez assim, vai rolar aquele comercial? Antes, deixa eu só falar da Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. Boa, mas você vai ficar por aqui. A gente vai falar muito mais do Cruzeiro ainda. Preciso pagar um break aqui. Tem grana do jogo do... Responsabilidade. Responsabilidade tem que ter sempre com grana, Pansieri. E você disse no bloco anterior que ia falar sobre grana no Cruzeiro. Então, a palavra é sua. Até porque é um assunto recorrente no Cruzeiro, né? O Cruzeiro que faz aí movimentações de mercado, mas movimentações que possam ser seguras. Olha que legal. Cruzeiro e Tombense, o jogo que a gente pôde acompanhar aqui na Itatiaia no último sábado, foram 40.158 torcedores. A renda bruta foi de R$1.689.992,50. A renda líquida do Cruzeiro foi de 993 mil com mais 248. Sabe o que isso significa? O quê? A maior renda da temporada. Opa! Cruzeiro e Tombense, o jogo que classificou o Cruzeiro para a final do Campeonato Mineiro. Qual foi o público? O público foi de 40.158 torcedores. Agora, na final, a não ser que aconteça para o Cruzeiro uma tragédia no primeiro jogo, tomar uma goleada, uma coisa assim, a gente vai ter uns 60 mil no Mineirão, né, Pança? Vai, Léo. Vai. Se não tiver nenhum... E não vai ter, né? Até por questão de segurança, impedimento, show, não sei o quê, né? Acho que não vai ter esse problema. Eu acho que para ser renda gigante, até porque não vai ter o adversário, né? A renda, o estádio é todo do Cruzeiro no segundo jogo e todo do Atlético no primeiro. Até porque antes do clássico da fase classificatória foi assinado aquele documento entre as duas diretorias falando desse clássico com torcida única e eu acredito que não vai ter nenhuma alteração para essa final do Campeonato Mineiro. Léo, deixa eu falar sobre Japa, que muita gente pergunta, o jogador teve uma lesão ligamentar, não foi uma lesão com necessidade de cirurgia, até uma foto hoje, tem uma matéria no itatiaisport.com.br, o Japa segue fazendo esses trabalhos na Toca da Raposa para melhorar esse pé, e aí tem o Rafa Silva melhorando a condição física com o Kaique também. Kaique, que a gente até projetava aqui na turma do bate-bola antes do debate dos comentaristas, pode ser uma cara nova do Cruzeiro para pensar em reta final de Campeonato Mineiro. Léo. Ô, Panzi, como é que fica para imaginar esses meninos do Cruzeiro agora nesse lado esquerdo, cheio de gente? Como é que vai pintar Kaique, oportunidade para eles? O Robert já jogou pelo lado direito, né? O Kaique e o Japa. A questão do Kaique é mais complicada, porque você tem o Marlon e o Vidalba para fazer a saída que o Larcamon gosta, e a gente ainda não viu o Kaique nessa função. Se você quiser um cara para jogar como lateral, você tem o Marlon, e aí o Kaique entraria nessa, né? Então fica difícil a gente vislumbrar aí uma oportunidade maior, uma sequência para o Kaique. Para o Robert, depois da chegada do Barreal também, ali à esquerda, o Arthur Gomes tem jogado bem. Fica difícil imaginar uma sequência. Aguardar para ver o que o Cruzeiro planeja para os seus garotos. O Japa, eu acho que quando estiver bem, talvez ele consiga um pouco mais de oportunidade, até porque o Larcamon já citou o nome do Japa algumas vezes. Você acha que ele concorre com quem ali no meio campo? O Japa? Eu acho que ele concorre ali um papel de segundo e terceiro homem de meio de campo. Talvez com o Lucas Silva, com o próprio Cifuentes, na função que o Vital tem feito hoje, com uma característica diferente, evidentemente. Mas é muito cedo pra gente falar, porque a gente viu muito pouco do Japa jogando com o Larcamon. E nessa formação do Cruzeiro, que ele tem dúvidas, né? Tem usado o Vital, um time mais ofensivo, um campeonato brasileiro com jogos mais cascudos, ele pode ter um meio campo com um pouquinho mais de pegada, né? Deixando o Matheus Pereira solto, você não acha, não? Jogar com... um Romero, um Lucas Silva ou um Cifuentes e um Japa, sabe? 3 jogadores para marcar mais? Não sei.
pelo que eu tenho visto do Larcamon, não abre muito mão do que ele pensa de futebol. Pode ser o Flamengo do Maracanã. Vai tentar encarar. A gente já viu o Pesolano atuando assim, o Pepa atuando assim. É verdade. É uma característica do Cruzeiro agora, né? O clube quer pro time. Nós queremos isso. E busca um cara que pensa dessa maneira. 6h51. Então arremata o Cruzeiro pra gente, Pansi. Vamos lá, Léo. Então amanhã à tarde tem a volta dos trabalhos na Toca da Raposa e aí começa o pensamento total e foco no duelo contra o Atlético, esse primeiro clássico da final do Campeonato Mineiro. Vou falar também, Léo, que daqui a pouco, às 8h30, lá no Luso Brasileiro, tem Flamengo e Cruzeiro no Campeonato Brasileiro Feminino, Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, e aí as duas equipes buscando aí a primeira vitória na competição também, torcendo aí pelas cabulosas nesse jogo importante, num clássico também do futebol brasileiro, que vamos trazer as informações ao longo da programação da Itatiaia e vamos ficar aqui também no aguardo dessa tabela aí da Conmebol para saber como vai ser a vida do Cruzeiro com datas, horários, tudo mais pra gente informar aqui também da Itatiaia. Lembrando que hoje tem mesa redonda, a mesa redonda começa às 9h da noite, vamos até às 10h. Vamos trazer hoje o Luciano da Casa, o empresário, influencer aí, vamos falar muito de futebol, Piquitito tá nessa, o Ale Oliveira, vamos sortear camisa, casual, vamos sortear boné e queremos a sua participação aqui com a gente também no YouTube da Itatiaia. Você pode ouvir também pelo site, pelo aplicativo, é mais uma mesa redonda que é um produto nosso. Chegamos à mesa redonda de número 96, Léo. Daqui a pouco tá batendo 100 aí. Já vai pensando num convidado especial para essa mesa de número 100. Eu poderia sugerir, tipo, Matheus Pereira, Cifuentes, Ronaldo, Fenômeno, Cifuentes, mas para mesa 100? Cifuentes. Nossa, Edu. Nossa.